Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam muito bem, para a gente dar prosseguimento aos nossos trabalhos, né? Agora, especificamente na disciplina Filosofia, só lembrando aí, né, a gente tem as duas disciplinas, Filosofia e História. Já tivemos as duas aulas de História na semana passada e não tivemos nenhuma de Filosofia. Então, essa é a primeira aula de Filosofia depois da retomada das atividades pós-férias, né? Espero que vocês possam ter uma boa experiência, nós todos possamos ter uma boa experiência nesse processo aí, que sejamos acolhidos aí nessa retomada, aqui já com várias pessoas na escola, né? Algumas pessoas aí já estão sendo convocadas agora, conforme a vaga que está surgindo, né? E aí, logo que tivermos todos um pouco mais seguros, né? Todos nós estaremos por aqui mesmo, né? Não sei se vocês vão ter a chance de estar por aqui, né, até que tudo se normalize. Mas a gente está presente aqui nesse momento agora, né, com uma aula presencial por meio de tecnologia. Obrigado aí a Raíssa, a Emily, que está com a câmera ligada. Eu queria conclamar os demais que, se quiserem e puderem ativar suas câmeras, ajuda muito, né, no nosso feedback aqui, na nossa interação, mesmo que nessas condições nas quais a gente está. Certo? Então, meninos e meninas, hoje, como nós vamos fazer uma diagnose, né, de um conteúdo lá do segundo ano que nós estudamos ou deveríamos ter estudado, né? Não sei qual que seria a posição mais adequada dessa situação. Mas o tema da aula é dogmatismo e ceticismo. Então, a gente vai fazer muito em definir essas duas palavras, né? O que significa ser dogmático? O que significa ser cético? Então, a gente precisa definir essas duas palavras e contextualizar essa definição dentro do campo da filosofia da nossa investigação nesse tempo aqui. Ok? Mas, na verdade, né, não basta só dizer só definir ser dogmático ou ser cético, mas seria tomar uma postura diferenciada dessas duas, né? Ou uma postura que você assumisse essas duas posições e você mesmo e levasse a sua vida, que seria o que a gente vai chamar de relativismo, né? Então, o que significa ser dogmático? O que significa ser cético, né? E o que significaria, então, a posição diferenciada, que é ser relativista ou relativo, que vai praticar o relativismo. Bom, eu acabei de anunciar o tema da aula, né, o elemento que nós precisamos estudar aqui hoje. E depois, na aula que vem, a gente vai retomar umas posições de um autor chamado Pirro. Pirro é antigo, né, autor clássico, filósofo clássico, que ele é o pai do ceticismo. E a gente vai pegar algumas posições dele para entender essa condição de ser cético, né, como que ele define essa questão de ser cético. Ok? Então, antes de continuar, você tem alguma coisa para dizer aí? Você sabe, ou o que você sabe, ou como que você escuta essas palavras, dogmatismo, ceticismo? Tem alguém já conhece, já sabe o que significa? Alguém gostaria de comentar assim, os seus preconceitos, né? Mesmo se você não acha que sabe ou acha que não sabe, mas o que você pensa quando você escuta essas palavras? O que elas se referem? A que elas se referem? Bom dia, professor. Bom dia, colegas. O dogmatismo é alguém que segue dogmas, a religião, acredita. E o ceticismo, a pessoa é cética, não acredita em nada. É isso, professor? Tem tudo disso, sim. Uhum. Alguém tem alguma outra questão? Tem como, né? Assim, pegando esse gancho da fala da Emily, né? Tem como a gente seguir a vida sem acreditar em nada, duvidando de tudo? Aí, com isso, eu pergunto: tem como ser cético ou realmente cético? Professor, o dogmatismo, ele seria aquela, tipo, uma verdade absoluta? Sim, exatamente. Aquele que compreende a vida com base em verdades absolutas. Vamos, assim, se alguém quiser falar, pode me interromper e ficar à vontade, tá? Mas eu quero, assim, tentando já com vocês aqui, criando essa definição.
Mas aí eu quero, mais uma vez, fazer aquela pergunta que a gente fez demais da conta no segundo ano, né? Que a pergunta é, de onde vem o conhecimento? De onde vem o conhecimento? De onde vem? De onde vocês acham que vem o conhecimento? Para você saber das coisas, o que é preciso acontecer? É isso que está sendo perguntado aqui. Vocês querem colocar stick note aqui? Para vocês responderem a pergunta? Quer? Ou prefere falar mesmo? Professor, eu acho que vem dos estudos. Então, beleza. Vamos colocar aqui essa questão. Se você quiser escrever aí, ó, pega, tá no chat aí. Aí você entra e põe uma stick Eu tô note. sem Lembra como é que chat. faz? A stick A note? gente não tem chat, professor. Como assim? Não, mas Tá desativado. Acredito que tipo assim, você tem que. professor. A gente é convidado, às vezes, a isso. Permitir microfone, permitir câmera. Depois eu vou ter que observar o que aconteceu, porque normalmente não exibe por esses ativar. Eu vou mandar se vocês querem participar dessa forma, eu vou mandar aqui no grupo do WhatsApp do terceiro ano. Né? Aí você entra e lembra como é que coloca stick note? Só lembrando uma coisa, quem não tiver no celular o Jamboard instalado, então não vai ter como fazer, ou instala e faz, né? Agora quem está no computador é só entrar e fazer. Aqui, olha só, do lado esquerdo no computador é o quarto, nota autoadesiva. Quem tiver com celular tem lá o lapisinho, clica no lapisinho, depois no maisinho e coloca stick note. Escreve aí pra gente, de onde vem o conhecimento? Eu vou colocar o que, eu não sei quem falou, mas vem dos estudos, né? Alguém disse, são os estudos. Professor, For menina, então eu vou colocar rosinha. Não que seja definido que menina tem que ser rosinha. Só uma questão de... bom dia, professor. Bom dia. Então, eu acho que é meio relativo, né? Eu também ia falar que vem dos estudos, mas, tipo assim, não tem direito de falar de onde vem o conhecimento, porque acho que depende também da crença da pessoa. Acho que vem. Eu vou colocar que vem de dentro de casa, né? Porque você conhece tipo assim, você é pequeno e começa a conhecer as coisas porque os seus pais te mostram, ou algum parente familiar. Então é meio relativo. Eu não sei dizer de onde veio o conhecimento. Certo. Professor, eu diria que que vem das experiências que a gente vai adquirindo tipo, com o tempo, quando passamos a relacionar com o mundo, conhecer as coisas. Então, a Raiz está colocando outra palavra que é experiências. Né? Então, vamos colocar aqui, Professor, eu eu já acabei de escrever. acredito que seja do observar. Então, observar, aí beleza, ótimo colocar o observar. Só que eu posso observar duas coisas, né? Eu posso observar algo que está aqui, ó, ligado aos estudos, né? Ou eu posso observar experiências, entendeu? Então, ou seja, a resposta tá tranquila, mas eu precisava de definir qual tipo de observar o quê, né? Observar, vamos colocar aqui observar, vou colocar ele em azul. E aí agora com isso eu vou revogar aqui a permissão de vocês alterar aqui e vamos trabalhar em cima desses dois pontos aqui para a gente, vamos alterar aqui para só leitor, vocês só podem ler a partir daí. Então o que acontece? Nós tivemos ao longo da história da filosofia alguns autores e posições que definiram essas questões aqui. Então, os estudos. Os estudos, vamos definir que estudo tem a ver com teoria. Pode ser assim? Dá para entender dessa forma? Ou se falar que estudo não quer dizer teoria? Pessoal, entendeu? Tá ligado? Então, estudos, teoria.
E aí, aonde está a teoria? Ou o que é apresentado pelas teorias? Então, vamos colocar aqui que teoria está ligado com ideias. Ideias. E outra forma de se aprender é pelas experiências, que está ligado com a questão da prática, certo? Então, eu tenho um conhecimento que vem das ideias e um conhecimento que vem da prática. E eu acho que isso tudo está escrito aqui, em tudo que vocês escreveram, né? E por isso que a questão do observar aqui da Amanda. Observar ideias apresentadas, pessoas que tiveram ideias e apresentaram essas ideias e a gente observa essas ideias, né? E prática, as pessoas fazem as coisas e a gente acaba entendendo e aprendendo. Uma vez, quando eu acho que eu até contei essa história já alguma vez, mas eu queria aprender a fazer pão de queijo. Eu tenho uma tia da minha mãe, na verdade, que era ótima para fazer pão de queijo, faz até hoje. E aí eu tinha 15 anos, na época, eu tinha 15 anos, e eu falei, tia Maria, a senhora podia me ensinar a fazer pão de queijo. Eu estava hospedado na casa dela, na fazenda, lá em Minas Gerais. Ela falou assim, olha, eu não ensino de jeito nenhum, não ensino ninguém, nem minhas filhas. Mas se você quiser ficar aqui perto, você pode ver eu fazendo, depois você faz. Beleza, fiquei lá perto e olhei, fui vendo passo a passo. E aí, ela mesmo me falando que ela não ensinava, você precisa ver como que ela fez. Ela fez tudo assim, sabe, metodicamente, pegava a xicrinha lá para medir o polvilho e media lá o óleo, a água, o leite, os ovos, ia colocando, mexendo, olhando, fazendo os testes ali para ver se enrolava. Enfim, ela deu uma aula perfeitamente, só que ela não estava dando aula, ela não falava nada, eu só tinha que observar, entendeu? Aí, beleza, ela fez aquele tanto de pão de queijo, era muita gente, e em casa eu fui tentar testar a minha receita do pão de queijo lá. Eu medi em xícara daquela bem pequenininha, sabe aquela xícara de café, que eu acho que não dá nem 50 ml? Medi do jeito que deu para fazer 3 pão de queijo só. A minha primeira receita deu apenas 3 unidades de pão de queijo pequena, mas aí ficou ótimo o meu pão de queijo. A ponto de já acontecer dia de eu fazer pão de queijo para 5 quilos de polvilho numa vez só. Pensa amassar 5 quilos, quem entende pão de queijo, foi uma bacia do tamanho de uma grande mesmo, para me dar conta de amassar aquele tanto de pão de queijo. Foram umas 2 cartelas de ovos, né, para misturar aquilo ali. Pronto, então hoje eu sei fazer pão de queijo. Engraçado que no ano passado eu fiz um pão de queijo que deu muito certo, né, soltou da forma, direitinho, bonitinho. E aí eu marquei ela no Facebook, né, e fiz a lembrança, né, fiz a lembrança com ela de coisa de 20 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, ela tinha me ofertado essa experiência, né? Ela ensina aprendizado por meio da experiência. Então, beleza. Eu observei, conforme a Amanda falou aí, uma prática da minha tia, né? Então não foi apenas ideias. Ela não falou para mim, olha, a propriedade do polvilho crescer é essa, a propriedade da mistura do escaldar, né, que colocar o óleo quente no polvilho. Ela não me explicou nada dessas coisas, ela não falou nada disso, não fez só teoria. Ela, pela prática, nesse caso, eu aprendi. Agora vamos lá. Nós temos um grupo de filósofos, eu vou até separar essa questão aqui. Nós temos um grupo de filósofos que defende a questão da prática, não é? E nós temos um grupo de filósofos que defende a questão das ideias. Vamos começar antes. Hã? A razão, né? Isso, então vamos colocar vamos colocar razão aqui, ideias, questão do racionalismo, né? Razão. E vamos começar lá pelo Platão na antiguidade, né? Século IV antes de Cristo. Depois dele, 1000 anos depois, nós temos a filosofia cristã com Santo Agostinho. Depois, mais uns 500 anos depois disso aqui, nós temos lá o Descartes. Certo? Esses todos defendem o racionalismo, a questão do idealismo, etc. Já tivemos lá, contrário ao próprio Platão, aluno do Platão, o Aristóteles na antiguidade. O Aristóteles. Aí, na sequência, veio, mais ou menos 1000 e poucos anos depois, o São Tomás de Aquino. Aí... Essa é o empirismo, né? Justamente. Então, vamos colocar aqui a palavra empirismo na frente de prática aqui. Empirismo
Entendendo que empirismo significa experiência, como vários de vocês escreveram aqui, que o conhecimento vem por meio de uma experiência, né? E essa que é a posição que temos. Aí Aristóteles, São Tomás de Aquino na Idade Média, e na Idade Moderna, ixi, agora você tem um monte, né? Uma coisa que eu costumo dizer para vocês, para cada um racionalista, nós temos 10 empiristas. Na modernidade para cá, que é o tempo da ciência positivista, modernidade, né? Então, aqueles que entendem que o conhecimento ele tem que vir, ou ele só pode ocorrer a partir de uma experiência prática, né? E isso nós estamos vendo aqui na escola. Por que os IFs têm tanta demanda hoje em dia? É justamente por isso. Porque em algumas escolas você só tem aulas teóricas, como a nossa aqui, por exemplo, né? E lá no IF você só faz ensino médio já integrado com alguma habilidade técnica específica e você tem aulas práticas para essa finalidade, né? Então, enquanto tem várias pessoas indo para cursos aí de ciências da natureza, que tem lá laboratório de anatomia humana, laboratório de anatomia vegetal, laboratório, né? Não vai estudar filosofia, como eu estudei, que lá, no caso, é texto, é teoria, texto, teoria, discurso, texto, teoria, discurso, e só, entendeu? Então, ou seja, eu tive um professor, o José Terdes, ele escrevia um texto para cada aula, né? Então ele chegava, sentava e pegava o papel com o texto dele e falava, lia o texto todinho, chegava fazendo era aula de 1h30. Chegava assim, faltando meia hora, vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Né? Aí perguntava alguma coisa e ele falava lá aquele restante tempo e ia embora. Na outra semana ele ia, falava. Na outra semana ele falava, e até terminar a disciplina, sempre só falando, né? Então, e o laboratório? Mas o laboratório é a vida, mas na verdade é o pensamento nosso, não precisa ter uma prática. Agora, vai lá no curso de medicina para você ver. No curso de medicina, aí você vai ter que ter tudo quanto é laboratório, vai ver a coisa lá, né? Aprende a fazer uma cirurgia, metendo a faca nas coisas lá, né? Então, vai a coisa acontecendo, né? Os enfermeiros aí, os técnicos de enfermagem, aprendem a aplicar a injeção, de que forma? Enfiando a agulha lá e pronto, né? Essas coisas nesse sentido bem prático mesmo. Então, são duas formas de se conhecer, ideia, teoria, racionalismo ou prático, empirismo. Só que nós não chegamos ainda no ponto que eu gostaria de chegar, que é para a aula de hoje, especificamente. Entendeu? As posições que saem daqui do idealismo caminham ou faz com que nós caminhemos para o dogmatismo. Por quê? Porque se a ideia está pronta, nós corremos o risco de achar, né, corremos isso não. Nós temos que perceber que existe uma verdade, né? Existe uma verdade. E essa verdade tem que ser seguida. E já o cético, ele vai, olha, eu posso até seguir o que você está me dizendo para seguir, mas eu preciso ter a experiência concreta. Eu preciso ter a experiência prática disso que você está me dizendo, né? Porque, do contrário, eu não vou aceitar o que você está dizendo. Entendeu? Aí é o ceticismo. Agora, me fala um pouquinho aqui, gente. Tem instituições na qual você se relaciona aí, que é dogmático, daquela que aceita e define que existem verdades absolutas e que você só tem que seguir? Tem alguma instituição que você vive que tem essa característica? Ou não? Que parte do pressuposto que há uma verdade absoluta, ou que há verdades absolutas, das quais você não pode nem discutir, você só tem que aceitar e ponto. Tem? Uai, o princípio, né, a religião define algumas verdades absolutas, mas eu acho que a gente não tem que engolir de goela abaixo, que a gente tem a escolha de acreditar ou não. Tá, Emily, mas quando você se vincula a alguma religião, você pode escolher aceitar algumas coisas lá e deixar outras de lado? O simples fato de você já se vincular, você... Já deixou de ter esse direito que você acabou de falar pra gente aqui.
né? Você só, de uma forma, você só escolhe a coleira, mas a prisão é a mesma, né? A determinação é a mesma, né? Vai acontecer. Então é isso, o CPMG é dogmático. Ou por acaso vocês vão discutir com o comandante, eu não quero tal detalhe no uniforme, eu quero fazer dessa forma. Vocês podem discutir alguma coisa aqui? Pode até discutir, né? Pode até tentar, ou melhor, pode até tentar discutir, mas a regra já está pronta. Você só tem que aceitar, só tem que seguir. Ou você não fica aqui, ou você vai para outro lugar. Aí essa liberdade que a Emily acabou de falar aí é essa, né? Você é livre para você se desvincular, mas você não é livre para não obedecer. Então são posturas dogmáticas. Em qualquer religião, já parte do pressuposto: Deus existe. Você vai discutir isso com algum pastor, algum padre? Não tem o que discutir. Sabe, lá é simplesmente aceitar isso e pronto, porque ele não vai perder tempo em te explicar uma coisa que já está pronto. Mas não está pronto porque ele construiu. Está pronto porque foi imposto para ele desde quando ele chegou e ele tem que impor isso para você desde que você está chegando. Sim, Mas Emily? assim, ele vai impor, assim, né? Ele vai explicar, Deus existe por causa disso, tem provas. Pois é, mas aí que está a questão. A prova é o quê? A experiência que um ou outro teve. As provas que um ou outro dá para você, são provas que são para você também, a experiência que você teve também. É claro que é diferente. E é nesse ponto que se assenta o cético. O cético vai dizer, olha, é a sua experiência. É como você viu a coisa, agora eu não vi dessa forma. Então, ou seja, aquilo que você chega e fala para mim, da forma que você diz para mim, eu não posso aceitar como verdade, porque você não tem provas dessa questão que chega até a mim. Entendeu? Eu acabei de falar agora há pouco, né? Eu acabei de falar agora há pouco que eu sou bom para fazer pão de queijo. Vocês acreditam nisso? Alguém de vocês tem uma prova disso? Quando voltar, chama a gente. Então, por quê? Porque você está com uma posição cética aí, no sentido de que eu preciso fazer experiência para que eu possa ter certeza ou não. E mesmo, Emily, você faz a experiência e aí eu vou fazer uma segunda vez. Que garantia você tem que vai ficar? Suponha que a primeira vez foi bom. E que garantia você tem que a segunda vez vai ser boa também? Não tem garantia. É só a questão da experiência. Essa que é a posição do cético. Agora, meninos, por que eu tenho que falar mais? Sim, pois não. Uma vez uma prima minha me explicou muito por cima. Então, tipo assim, é como se as pessoas céticas fossem assim, não, igual, só o caso da religião, que a Emily citou. A pessoa pode virar e falar assim, não, essa é a sua verdade, a minha verdade é outra, eu não acredito. Sim, É tipo justamente. isso. Mas aí tem pessoas que quando vai falar do cético, fala com preconceito no sentido de que é uma coisa ruim e que não se pode ser cético. Quase sempre você vai escutar isso aí, principalmente dos religiosos. Entendeu? Vai falar mal do cético. Então você pensa, ele simplesmente fala para você, olha, é mais saudável para você duvidar do que simplesmente aceitar. Então, o duvidar não é dizer que simplesmente não há verdade. Ele diz que não há verdade absoluta. Isso tem que ficar claro aqui para a gente. Entendeu? Ele só diz, não há verdade absoluta. Mas há 585 trilhões de mil verdades. Porque aí tem a sua verdade, a minha verdade, e cada uma é fundamentada, né? Simplesmente, por que acontece, né? Às vezes o cético acaba sendo dogmático, né? Quando ele diz, a minha verdade, então ele acaba acreditando que existe uma verdade. Então, agora pensa bem, foi a Amanda que falou? Só confirma para mim, por favor. Isso. Então, Amanda, o cético não vai dizer de sua verdade e minha verdade, porque ele simplesmente acha que não tem verdade absoluta. Então, nem a dele é a verdade absoluta. Nem a dele ele pode aceitar como verdade absoluta. É como se ele vivesse em constante dúvida, então. É como não, é isso. É esse que é o ponto. Então, mesmo aquilo que ele está pensando, ele está duvidando do que ele está pensando. E aí, aí a posição é o quê? É fazer ato investigativo. É fazer experiências, é fazer testes, é fazer análises. É nessa situação aí. Se você entendeu dessa forma, e seus colegas também,
aí sim a gente está fazendo justiça aos céticos. Mas qualquer um que for crente, fundamentalista político, essas coisas todas, ele vai falar mal do cético, porque não é bom ser cético. Para que o sistema militar, o que é melhor para o sistema militar funcionar aqui e dar certo com vocês? É vocês não questionar nada, é vocês não duvidar nada. Quando eu disser para vocês, olha gente, para vocês se dar bem tem que fazer dessa forma, o que é melhor que aconteça? Que você simplesmente aceite a minha verdade e ponto. Né? Não duvide. Para você se sair bem lá na igreja, é melhor que você simplesmente obedeça a palavra de Deus, acredite que Deus exista, acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto. Segue o que está lá, sem conversa, sem nenhum tipo de saída. Agora, o Emily e seus colegas aí, eu preciso falar muito mais do ceticismo aqui para vocês do que do dogmatismo. Porque desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você é muito dogmático, você é muito mais dogmático do que cético, muito mesmo. Se você acha ruim alguma coisa que alguém fala ou se ofende, você nem imagina o quanto de coisa que você já aceitou, né? Desde a hora que se você escovou o dente hoje, você tem certeza que aquilo naquela pasta de dente não tem veneno. Você tem certeza. Aí você vai e escova os dentes. Você vai tomar um leite, por exemplo, você tem certeza. Aí você dá uma cheiradinha, no máximo dá uma cheiradinha ali, mas você tem certeza que ali não tem uma bactéria que vai comer seu estômago por dentro e vai te matar. Você tem certeza que aquilo ali vai te alimentar e vai te nutrir, né? Você tem certeza que o teto da sua casa não vai cair em cima da sua cabeça. Se você sair na rua, você tem certeza que as pessoas vão estar todas seguindo as leis de trânsito, não vão te matar. Entendeu? Então, ou seja, você tem muito mais certezas do que dúvidas. Muito mais. E no princípio investigativo da faculdade, quando você chegar na faculdade, que eu espero que seja daqui no máximo 6 meses, você já está se matriculando por aí, né? Lá a construção dos professores é o tempo todo. Você tem que duvidar, você tem que duvidar. Para que ele faz isso o tempo todo? Porque o fundamento da universidade é que você faça investigação. Investigação científica. Um dos trabalhos mais importantes da faculdade é o trabalho de curso, no qual você vai utilizar os conhecimentos do curso para você dar uma resposta para algum problema, para alguma situação que existe por aí. Entende? Então, eu acho que tinha que ficar claro essas questões e não sei se ficou claro aqui essa introdução. Na aula da semana que vem, nós vamos falar sobre o pirro. Eu vou trazer alguns fragmentos do pirro, certo? E a gente vai lendo esses fragmentos, que aí ele é o pai do ceticismo, o pirro, né? E a gente vai vendo, então, essas posições aí do ceticismo, e para a gente encerrar essa parte, né? E voltar para o conteúdo do terceiro ano, normalmente. Mas qual que é o nosso objetivo? Antes que eu me escape aqui. É ser relativista, entendeu? É caminhar para uma terceira via. Porque ou eu duvido de tudo, né, Amanda? Eu duvido de tudo, ou não há verdade absoluta, ou eu aceito tudo. Mas isso não é saudável, nenhum nem outro. O que é o saudável? Tem algumas coisas que eu vou aceitar e vou acreditar, tem algumas coisas que eu vou duvidar. Então aí forma quem é o Caio Maluf, né? Aquele que vai, então, transitar na vida, né? Se apegando a algumas coisas, se assentando em algumas coisas e refutando outras. Percebe? Que, por exemplo, agora eu vou falar uma coisa. Sim. Desculpa interromper. É então aí que entra a parte do conhecimento, né? Porque é o conhecimento que te torna um ou outro. Sim. Sim. Mas é isso mesmo. Deixa eu acrescentar um exemplo aqui, né? Nós estamos aí no cenário político da presidência da República. Parece que nós só temos duas opções. Ou é o Lula, né? Ou é o Bolsonaro. Né? Aí você tem o Lula ou o Bolsonaro, na verdade, eles não são nada. O que é alguma coisa são os seguidores. Aqueles que elegem, que querem votar para eleger o Lula, aqueles que querem votar para eleger o Bolsonaro. Né? E aí nós temos, então, uma formação de uma opinião, uma formação de uma instituição, de uma verdade. Aí aqueles que acreditam nas propostas bolsonaristas, eles vão duvidar, né, vão negar as propostas petistas. E o contrário também, aqueles que querem o Lula
vão rejeitar o Bolsonaro. Mas todos eles estão sendo céticos e dogmáticos ao mesmo tempo. Dá para ser cético e dogmático ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo, não relativismo igual eu estou falando, não. É cético que, se eu sou bolsonarista, eu nego o PT. Se eu sou do PT, eu nego, né? Eu não aceito o Bolsonaro, não aceito o bolsonarismo. Né? E aí a gente fica nessas duas coisas. Agora, será que não tem alguma coisa no governo do PT que poderia ser aproveitado? Será que não tem alguma coisa no governo Bolsonaro que poderia ser aproveitada? Entendeu? Então, aí seria uma terceira via, uma terceira posição. Porque só repetir um ou só repetir o outro, eu acho que não é tão saudável assim. Porque aí tem o Bolsonaro genocida, tem o Lula ladrão, aí você fica nessas posições o tempo todo. Né? Mas e a questão da governança mesmo? Será que não tem alguma coisa que não precisamos simplesmente repetir? Porque já que o mandato é de 4 anos, por que a gente tem que fazer mandato de 8 anos? Entendeu? Então, para quê? A ideia é essa. Por que a gente não pode ter alternância real de presidente, de prefeito, de governadores? Por que a gente não tem uma alternância? A gente tem que focar numa pessoa e ficar com ela até morrer. Né? Porque, enfim, são questões assim, o porquê. Está vendo que eu estou colocando porquê? Eu não estou defendendo nenhum ponto nem outro. Mas é pensar questões que podem sair acima do dogmatismo ou do ceticismo. Meninos, a frequência está aí no grupo do WhatsApp, eu coloquei lá a aula de hoje, tá? Eu preferi colocar direto o link lá no GR8, porque eu estou replicando a agenda, então vai ficar mais fácil entrar direto. Aí, cada dia, eu coloco o link aí no grupo do WhatsApp, né? E depois eu vou ver aqui esse negócio do chat não está funcionando. A atividade em anexo é para fazer? Eu acho que você pode deixar para fazer depois, que a gente vai... ela é todinha sobre o pirro. E você viu que eu só falei que nós vamos falar do pirro hoje. Então, deixa para a aula que vem, a gente vai discutir aqueles textos dele lá, para você não ficar fazendo coisa sem ter tido a aula antes, entendeu? Eu acho que pode deixar para depois. Só tá lá preparada, né? E a gente faz assim que termina o conteúdo. Professor, Sim. eu fui dar uma olhada na atividade, não tem terceira série, tá só segunda série. Por quê? Foi bom você falar isso, é porque eu tenho que corrigir, então. Tá bom, obrigada. Vou ver lá, o formulário deve estar não, tá errado, eu tenho que só corrigir. Então, bom dia a todos, boa semana, até a próxima aula de história, se Deus quiser, que eu acho que é amanhã, né, tipo assim.